Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Pedro Caixinha dá aval e Red Bull Bragantino quer a contratação de jogador do Flamengo. Real Madrid se prepara para assinar com o jogador do Flamengo em negócio de 273 milhões de reais. Jornalista detecta a ruptura do elenco com Tite, mesmo depois da vitória de ontem. Flamengo renova contrato com o Joia do Sub-20, campeão da Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Ainda falando sobre o jogo de ontem, com aquela atuação pavorosa do nosso time, foram 90 minutos de um futebol burocrático com lampejos de euforia. Assim foi a vitória do Flamengo sobre o Amazonas por 1-0, marcada pela volta do Gabigol e por protestos e xingamentos contra o técnico Tite. Há exagero nas duas coisas, Esperar que um jogador sem atuar há mais de um mês, totalmente fora de ritmo de jogo, entraria aos 18 do segundo tempo e mudaria a atuação coletiva travada na equipe, era demais. A irritação com o técnico também foi. Em que pese a falta de soluções propostas pelo Tite, além de um esquema engessado com prioridade aos pontas que não apareceram para o jogo. O Flamengo sofre com a flagrante queda física e técnica dos seus jogadores. Depois do gol do Pedro, ficou clara a sensação que a equipe queria se poupar do maior esforço no Maracanã. Na beira do gramado, o Tite não esboçou reação e apenas fez trocas muito mal feitas, por sinal. Sem Arrascaeta, Pulgar e Cebolinha, lesionados, as alternativas que entraram não apresentaram o mesmo nível. Lohan teve uma boa participação, enquanto Alan personificou a tal burocracia de jogo, tentando fazer lançamentos, coisas que não é a praia dele fazer, vamos combinar. O De La Cruz, o mais talentoso do meio de campo, mais uma vez foi o único vertical diante de uma defesa bem postada. Nem Bruno Henrique, sem espaço aí para correr, se salvou nessa hora aí. Teve uma atuação muito apagada. Diante da retranca, restou o Flamengo tocar a bola de um lado para o outro e irritar a sua torcida, ávida pela reestreia do Gabigol, que quando foi acionado não passou de um mero figurante em campo. Para a sequência, o Flamengo tem jogos contra o Bragantino, fora de casa, pelo Brasileiro e contra o Palestino no Chile, que podem aumentar a temperatura da crise de resultados e desempenho do time. O Flamengo recebeu o Cruzeiro na Gávea pelo Brasileirão Sub-20 na tarde de ontem. A partida foi um confronto direto, pois a diferença entre eles antes do jogo era de apenas 1 ponto na classificação. O primeiro tempo começou com um belo gol do nigeriano Hassan e, posteriormente, a partida ficou morna e equilibrada até os 40 minutos, quando o Flamengo passou a ter mais ímpeto e controlar ainda mais a posse de bola. A partida ficou mais favorável ao Flamengo, que por pouco não aumentou o placar ainda na primeira etapa. De acordo com o site weather.com, a temperatura no Rio de Janeiro nessa quarta-feira atingiu os 32 graus com sensação térmica de 37. Com a vitória, o Flamengo ultrapassou o Bahia e conquistou o 4º lugar na classificação da tabela. Anteriormente, o Mengão ocupava a 8ª colocação no Brasileirão Sub-20. Agora o próximo compromisso dos garotos do Ninho é no dia 9 de maio contra a equipe do Grêmio, fora de casa. O Red Bull Bragantino quer manter seu foco na contratação de jovens talentos e mantém a observação no mercado da bola. Eles têm analisado bastante o mercado sul-americano e esperam anunciar novos reforços já nessa próxima janela. Um dos grandes alvos do Massa Bruta para a sequência da temporada é o nosso zagueiro Cleiton, que não vem jogando por falta de espaço com o Tite. O portal Bola VIP Brasil informa que o RB Bragantino tem interesse na sua contratação. O zagueiro teve destaque na última temporada, quando fez a sua estreia pelo Campeonato Carioca e mostrou um grande talento na zaga. A diretoria do Massa Bruta o identifica como um jogador de grande potencial e espera avançar pela sua chegada. No momento, não há nenhuma proposta oficial ainda pelo zagueirão.
Além do RB Bragantino, a fonte também informa que outros clubes de grande porte também têm interesse no Cleiton. O Grupo City, fundo de investimento do dono do Bahia, e algumas equipes da Europa também observam de perto o defensor e anunciam que vão fazer proposta ao Flamengo na próxima janela. A torcida do Flamengo vive a expectativa de uma melhora na lateral direita e parece que os dirigentes deram uma resposta em relação a isso. O contrato de Lucian, uma joia do Sub-20, foi renovado para a alegria da nação. O Lucian assinou um novo contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Ainda de acordo com a apuração, o Lucian é um dos jogadores que tem contrato mais longo na base. O jogador se encontra em seu primeiro ano de Sub-20 e fez parte do elenco que foi campeão da Copa Libertadores da categoria contra o Boca Juniors e que vai disputar o Mundial de Clubes contra o Olympiacos da Grécia, provavelmente aqui no Maracanã. O Lucian é visto com bons olhos pela diretoria do Flamengo, que acabou optando por um vínculo de forma mais longa, já pensando em aproveitá-lo no profissional. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda a continuar esse trabalho. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Apesar da vitória magra de ontem, o desempenho do elenco ficou bem abaixo do esperado e, em alguns momentos, a torcida direcionou vaias e xingamentos ao técnico Tite e ao próprio elenco. Por conta disso, inclusive, a diretoria do Flamengo se posicionou de forma imediata sobre o Tite internamente. Isso porque a equipe vem de uma sequência negativa, apresentando um desempenho previsível e sem expectativa de evolução, o que preocupa bastante internamente. Durante a análise realizada após o final da partida, o narrador da Paramount, João Guilherme, destacou que há uma ruptura no elenco com o treinador, apontando que foi o mesmo que aconteceu na equipe em outros momentos, resultando na troca da comissão técnica. Aspas, o Tite tem em mãos um grande elenco, jogadores de qualidade que podem render muito mais, mas parece que uma liga que começava a nascer se desfez. Aquela sintonia entre o grupo e o Tite parece que está sendo rompida, apontou lá o narrador. E é possível identificar pelo comportamento de alguns jogadores dentro de campo diante de uma postura desleixada. Não tenho informação, mas apenas estou deduzindo pelo que estou vendo à distância. É o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores no Flamengo. Os jogadores, muitos deles andando em campo, sem inspiração, sem dedicação, e a diretoria de futebol começa a pegar outro caminho, começa a se afastar. A torcida, que já tem uma antipatia natural pelo Tite, quando os resultados não vêm, quer ver desempenho. Diante dessa fase bem abaixo, começaram a surgir possibilidades para a evolução da equipe. Chegaram a sugerir, inclusive, que o Felipe Luiz assuma o comando da equipe principal no lugar do Tite, algo que é impensado pela diretoria nesse momento. Vale destacar que, apesar da fase negativa, o trabalho do Tite tem bons frutos no Flamengo. Isso porque o técnico conseguiu a evolução de jogadores que estavam em baixa, como foi o caso do Everton Cebolinha, além de maior solidez para a defesa, que foi um dos problemas na equipe por muitas temporadas. Por conta disso, a diretoria do Flamengo tem confiança no trabalho do treinador. Aí eu te pergunto, e você? Você confia no trabalho do Tite para o resto dessa temporada? Coloca aí! O Real Madrid e o Flamengo podem fechar mais uma grande venda para o futebol brasileiro. Há alguns anos, as equipes fizeram uma negociação que impactou para ambos os lados. Trata-se do Vinícius Júnior. O brasileiro se tornou o ídolo no time espanhol, já tendo, inclusive, feito o gol do título da Champions League. Contratação mais do que acertada feita pelos merengues. Além disso, rendeu um ótimo dinheiro ao Flamengo, impulsionando ainda mais para formar aquele elenco histórico de 2019. O Real Madrid, por sua vez, não quer parar por aí. Apesar de ser uma das maiores potências financeiras do mundo da bola,
o time espanhol tem optado cada vez mais em contratar jovens talentos que tenham uma grande margem de evolução. Até por isso, Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, está de olho em mais um jogador do Flamengo. Conforme repercutido pelo portal Gavia News, o Real Madrid trata a chegada do garoto Lohan, de 17 anos, como um grande objetivo do clube. O Flamengo, inclusive, teria definido a pedida de 50 milhões de euros, cerca de 273 milhões de reais na cotação atual. Ainda de acordo com a fonte, o Real Madrid vê o valor com bons olhos. O fato é que o Lohan é considerado uma das grandes promessas do Flamengo. Ontem, o jovem de 17 anos foi titular e um dos destaques na vitória de 1-0 sobre o Amazonas. Com isso, o atacante já soma 11 jogos pelo time profissional, com um gol marcado e outras 2 assistências fornecidas. Foram 4 partidas em 2023 e outras 7 em 2024. Aí eu te pergunto, você venderia o Lohan por 273 milhões de reais agora? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Raimundo Bezerra Neto, de Buritirana, no Maranhão. Aquele abração pra você, meu querido. Alô, meu amigo Eledir Brandão, de Barra do Piraí. Gente boa, tá sempre aqui comigo. Parabéns pelo seu aniversário, meu amigo. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom pra você, meu amigo. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí pra mim. Parabéns, Eledir. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Vai melhorar. Pra cima deles, Mengão!